Está começando mais um Acredite Se Quiser, o último de 2025. Não é mesmo, Sr. Fudjack? Isso aí, PH. Chegamos ao final de mais um ano. Porra, que passou rápido, né, cara? Passou. Parece que foi ontem que a gente fez a última retrospectiva e já estamos aí fazendo outra. Caramba, o tempo tá passando muito rápido, Jackson. Uhum. Isso aí, será que é algum efeito missing time que a humanidade tá tendo? Aí quem sabe, né? Pois é. Então hoje, meus amigos, nós vamos fazer aquele apanhadão das principais notícias do mundo ufológico aí, e do sobrenatural, das coisas estranhas que aconteceram no ano de 2025. E para acompanhar eu e o Sr. Fudjack nessa jornada pelo nosso ano que está terminando, ele, o nosso operador, Joab. E aí? Olá, PH, olá, Jackson, aos nobres amigos ouvintes, né? E aquela coisa, como diria o slogan daquela antiga revista, né? Aconteceu, virou manchete. É isso aí, meu amigo, é isso aí. Então, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, vamos para as principais manchetes da ufologia do ano de 2025. Crazy Atlas, Ratinho Mexicano, Ovo Espacial, Perseidas, Esfera de Buca. Acredite se quiser. Senhores, vamos lá que aconteceu bastante coisa, né, Jackson? Muita coisa. Uhum. O Joab Muita preparou uma singela pauta aqui de 70 páginas. E nós vamos aqui pegando e pincelando as principais. Então vamos começar. No dia 6 de janeiro de 2025, no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, moradores da capital sul-mato-grossense relataram luzes misteriosas no céu na noite do dia 6 de janeiro. Várias testemunhas comentaram terem visto objetos esféricos, luzes azuladas, avermelhadas, movendo-se de forma irregular com velocidade incomum. Isso aí foi uma coisa que foi bastante avistada durante o ano, né, Jackson? Pois é, teve muitos avistamentos, né, de vários tipos. E estão acontecendo ainda. Essa semana eu recebi alguns ainda, inclusive. E é uma onda que começou e aparentemente não acabou, né? Cara, começou tem muito tempo, porque esses avistamentos me puxa a memória, Jackson. Eu acho que desde dezembro de 2022 tá tendo muito avistamento ali pela região de Porto Alegre, né, no aeroporto, você lembra? Sim, pois é, tem bastante. E agora é separar o joio do trigo, né? Ver o que é Starlink, o que é satélite e o que não é. Na minha opinião, a grande maioria é Starlink. Mas tem uma pequena parcela ali que, puxa, fica aquela dúvida, né? Sim. Pra isso que vocês mandam os vídeos pra gente. Muita gente manda vídeo aqui, a gente acaba que a gente não dá retorno e tal. Vocês podem ter certeza que vocês mandaram um vídeo, a gente não deu tempo de dar um retorno a alguma coisa, é porque era Starlink e tal e acabou passando. Mas quando é uma coisa relevante, a gente sempre joga no grupo, comenta, então continue enviando pra gente. E falando de luzes ainda no dia 12 de janeiro, a tripulação de um voo reportou um objeto luminoso a 45 mil pés sobre as Bahamas. Como é que foi essa história, Jackson? Você chegou a pegar esse caso porque, de novo, tem muita gente avistando luzes pelo céu. Pilotos, então, meu amigo, tem muito relatando coisa. Pois é. E essa semana mesmo já fiquei sabendo de mais pilotos aqui no Brasil que avistaram coisas estranhas no céu. E agora essa semana a gente vai apurar, né, melhor essas informações aí. E eu tô sempre de olho, né? Tenho contato com alguns pilotos, inclusive, que também ficam com as antenas ligadas lá, né? Se eles não avistam, eles conhecem alguém que tem avistado, geralmente eles repassam a informação, né? E então tem coisas acontecendo aí nos céus brasileiros, os militares estão registrando isso, não da forma como deveriam, né? E não estão liberando as informações como deveriam, mas a gente sabe o que está acontecendo. É isso aí. E essa aqui eu vou jogar pro Joab, porque essa aqui é a área dele, e eu lembro que quando isso foi divulgado, nós debruçamos nisso, né, Joab? Que foi em 16 de janeiro de 2025, uma reportagem com um ex-militar que alegava ter visto um alienígena em um programa de recuperação dos UFOs ali nos Estados Unidos.
O veterano das Forças Armadas dos Estados Unidos, Jack Barber, afirmou ter testemunhado o artefato não humano, uma aeronave alienígena, em formato de ovo, enquanto trabalhava em programa secreto de recuperação de OVNIs. Inclusive, esse vídeo foi muito divulgado. Eu vou dar um jeitinho de deixar esse vídeo no Instagram pra vocês, mas, Joab, eu queria que você desse uma breve discorrida sobre esse episódio aí, porque, cara, aquilo ali, porra, é um helicóptero carregando alguma coisa de carga, não tem nada de ufológico ali, e o ângulo que aquilo foi filmado, saca? Muito tosco. Muito tosco. Como é que é a história desse vídeo aí que apareceu? Então, a primeira coisa que chamou a atenção foi justamente isso, né? Porque um objeto inusitado num formato de um ovo estava sendo carregado por uma espécie de uma lona, quase um cesto, assim, numa imagem muito... de um ângulo diferenciado, né? Como se tivesse a câmera embaixo do helicóptero e tal. E isso ganhou uma repercussão, foi tanto comentário no Reddit, no 4chan, que daí pra lá surgiram outras tantas filmagens naquele tom esverdeado, como se fosse a câmera noturna ali, né, com aquele tipo de visão. Foi muito divulgado justamente porque ganhou aquela repercussão no News Nation, né? Aí daqui pra lá o pessoal no Twitter, no X, o pessoal começou a falar muito, especular muito, e o Jack Barber, ele começou a ganhar uma certa relevância dentro dessa bolha, né? O cara quase que se tornou uma referência, e daí depois começaram aquelas coisas sobre atividade de psionicos, eles invocando algumas orbes e tal, e tudo foi a partir desse vídeo com essa recuperação, né, desse objeto aí. E o Joab, qual que é o histórico desse Jake Barber? Ele é uma pessoa assim de confiança? Ele é militar mesmo? Qual que é o histórico dele? Então, ele era, acho que se não me engano, ele foi um ex-militar e era um militar, né? E depois ele trabalhou com essa área de captura, segundo ele, né, um programa específico para recuperação desses objetos estranhos assim. E isso, ele teve chamou, né, a atenção para ele justamente por causa disso. O pessoal começou a investigar, investigou a vida dele inteirinha, até, acho que se não me engano, ele tem uma banda, ele é vocalista de uma banda. O pessoal foi trazendo tudo da vida dele, e que ele tem até uma equipe específica para esse trabalho, né, como é que fala? Para recuperação mesmo. Recuperação desses objetos acidentados. Cara, esse vídeo não me convenceu nem a pau, porque aquilo ali pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive uma armação em cima de aquelas graminhas sintéticas com a redinha. Pode ser qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Aquilo ali não quer dizer nada. Então, continuamos da mesma. Mas aqui, em 24 de janeiro, o Tim Bucket, inclusive é um cara que tem se destacado bastante ali no Senado dos Estados Unidos, né, no Congresso americano, trazendo essas notícias de ufologia, trazendo denunciantes. Ele deu uma declaração pública sobre objetos capazes de se mover a centenas de milhas por hora embaixo d'água. Esse assunto também foi quente durante o ano, né? Muita gente relatando sobre isso, e é uma possibilidade que cresce a cada dia. Todo ano tem alguma coisa referente a bases submarinas, né, objetos se movendo abaixo da superfície do oceano. Isso é bem recorrente, né? E esse ano não foi diferente, sempre tem alguém mencionando isso. Então tá, vamos fechar janeiro, essas foram as principais de janeiro, e eu já quero abrir fevereiro com uma foto também que vai pro Instagram. Essa foto merece, porque eu bati o olho nessa foto e fiquei muito impressionado. Eu não lembro desse caso, da gente ter comentado esse caso, discutido essa foto. Então, Joab, você já faz as honras da casa pra gente. 7 de fevereiro de 2025. É uma data aproximada. Turistas registram objetos sobre o canal de Beagle, Ushuaia, na Argentina, região da América do Sul. Postagens e páginas regionais divulgaram vídeos e imagens de objeto metálico sobre as águas do canal de Beagle. Publicação local noticiou o caso em 7 de fevereiro. Cara, é uma foto... Parece a nave daqueles seres daquele seriado V, saca? Sim. Vamos lá, Joab. Essa foto é real? Eu analisei essa foto, teve outras pessoas que analisaram também, inclusive não é só essa foto, tem uma segunda foto que acompanha, e essa segunda foto, tanto ela quanto a primeira, parece o mesmo objeto, apenas com uma inclinação diferente. Porém, a história fala que elas foram batidas simultaneamente, mas quando a gente analisa, você percebe que
por ela estar num ângulo diferente, todo o brilho, o reflexo incidindo ali sobre esse objeto, ele é o mesmo, tanto numa foto quanto na outra, nos ângulos diferentes, o que dá a ideia que alguém manipulou isso digitalmente, só deu uma leve, como eu diria assim, entortada no objeto em algum programa ali, mas não se atentou ao fato que o reflexo não mudou em nenhuma delas, ou seja, é uma foto nitidamente manipulada. Oh, de novo, não foi dessa vez. Eu também vou te falar. Se eu, na retrospectiva de 2025, chega ao final do ano, eu pego uma foto dessa de fevereiro e ela é foda, ela é autêntica e eu não comentei, putz, eu tinha que acabar o podcast hoje, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Uma hora aparece. 14 de fevereiro, Joab. Cartas e discussões políticas sobre UFO no Reino Unido. O The Guardian publicou cartas e debate público de como os UAPs merecem ser levados a sério, com leitores, especialistas, pessoas comentando os avistamentos, relatando os avistamentos, que isso merece um estudo mais aprofundado. Como é que tá isso? Teve algum avanço nessa história aí? Basicamente é como se fosse uma discussão aberta mesmo, né, para o pessoal entender que nem tudo que brilha é UFO, né, ou seja, é um UFO até que se identifica, né, então, mas não quer dizer necessariamente que seja algo extraterrestre, mas aí eles tentam passar essa ideia para o pessoal entender melhor, reportar melhor e sempre aquela coisa, né, para as autoridades, aquela alfinetada para as autoridades estarem sempre trabalhando para divulgação. E é uma coisa que a gente está sempre querendo saber mais, e a forma como isso é passado para o público, muitas das vezes ela chega assim, um vídeo de uma câmera térmica que aparece muita coisa, mas ao mesmo tempo não é nada, porque uma câmera FLIR filmando um objeto pode ser tanta coisa e ao mesmo tempo não quer dizer que exatamente nada extraterrestre, né? Então esse debate ele visa justamente deixar isso mais transparente para o pessoal entender que pode ter sim um fenômeno acontecendo, mas muito diferente de não seja tudo que está acontecendo seja ligado a uma atividade extraterrestre, sobrenatural ou extraordinária, seja lá como quiserem chamar, mas é só para deixar o pessoal ciente mesmo que como reportar e como falar sobre, né? Pois é, inclusive em fevereiro que também tem várias matérias que você colocou aqui na mídia de luzes vindas da Austrália, que o pessoal viu, luzes estranhas em Bucks Country, nos Estados Unidos e ao redor do mundo. A maioria aqui a gente até colocou assim que poderia ser Starlink, né? Pela formação das luzes e tudo mais. Então, tem muito avistamento? Tem, mas tem muita gente também leiga que não conhece Starlink. Eu não tô falando assim leiga no sentido de a pessoa idiota, não, porque ninguém é obrigado a saber. A primeira vez que eu vi um Starlink também, eu quase tive um infarto. Que eu achei que era uma invasão vindo pra cima de mim. Mas muita gente relata sem saber que se trata de um Starlink. E atualmente também nós temos muitos drones. Muitos drones em voo. Então, às vezes o drone tá lá longe, mas você tá vendo a luzinha dele. Aí você confunde. Porque o drone faz uns movimentos assim que não são padrões pra alguma coisa que a gente conhece que voa, tipo avião, helicóptero, essas coisas. Efeitos atmosféricos, distorção de imagem, pixelização da filmagem, às vezes o celular, a câmera não tem uma qualidade boa. A pessoa pode estar vendo no céu uma estrela, um avião, alguma coisa, e quando ela pega para filmar, aquilo é distorcido pela lente ali e passa uma outra impressão. Então o que ela viu, às vezes, é muito diferente do que ela filmou ali, e acaba que isso é jogado com uma história e tal, e cria toda esse hype em cima de um objeto, quando na verdade pode ser algo muito mundano, mas que a gente tenta investigar para chegar a uma conclusão, uma explicação mais plausível, né? É isso aí, perfeito. Você foi perfeito, meu amigo. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Bom, vamos lá. Vamos entrar no mês de março. E ele não podia faltar na nossa retrospectiva. Ele é figurinha carimbada aqui, o ratinho mexicano, arriba, arriba, senhor James Maussan. Em 2 de março, ele trouxe pra gente uma coisa impressionante, chamada Esfera de Buga. Vamos, PH, por que você tá rindo? Que deboche é esse? Aquilo é uma bola de sinalização aérea, não é, Joab? Cara, aquilo é tudo
menos o que o Jaime Maussan falou que é. Eu falo com certeza absoluta que aquilo ali é qualquer coisa, uma obra de arte que a gente já encontrou na internet, até numa loja de sapato, uma esfera exatamente como se fosse a esfera de Buga, ela sendo exibida ali numa loja de sapato, parece uma boia que foi polida para dar esse brilho, que parecem 2 aros, 2 bacias colocadas próximos junto a um aro ali, então pode ser qualquer coisa menos o que o Maussan alega que é, né? Pois é, cara, então, eu tava até conversando com o Klink no nosso episódio lá de notícias bizarras, um cavalo que tava voando e tal, e eu fiquei bem impressionado com o vídeo, aí depois ele me falou que foi o Maussan que trouxe, na hora que ele falou que foi o Maussan, eu falei, já era. É alguma coisa idiota que ele filmou e colocou ali. Mas, cara, quando vem no Maussan, você já pode desconfiar, infelizmente. A credibilidade pra mim dele é 0. Minto, é baixa, porque tem a história das múmias ainda, que eu não consigo, né, Joab, a gente não consegue falar se aquilo é real ou não, mas vindo do Maussan, a gente já fica com... Um pé atrás. Igual você topeia, 100 pés atrás. No caso da esfera de Buga, para você ter uma ideia, ele exibiu fotos e vídeo alegando que a esfera foi medida e ela tinha uma frequência de mais ou menos 2,3 Hz para ondas eletromagnéticas, mas ele usou para medir isso um multímetro, um alicate amperímetro, que não detecta onda eletromagnética. Está do lado assim na foto, ou seja, ele mesmo ele arma um cenário para ele para o pessoal já desmentir, ele deixa toda a munição ali para ser metralhado, né? E em março também, no dia 9, foi lançado o documentário The Age of Disclosure, que é um documentário muito bacana, que mostra as autoridades ali fazendo o acobertamento do negócio e como é que isso está chegando na mídia, essas notícias do exército, do meio militar. É como se fosse realmente ali o princípio do desacobertamento do negócio. Então, é um documentário muito bom. Nós vamos voltar aqui em breve, num episódio, acredito, se quiser, para discutir esse documentário. Esperar só passar o finalzinho de ano aí. E nós vamos preparar para vocês. Cara, eu vou escolher um aqui que ocorreu em 22 de março de 2025 sobre um objeto que muda de forma. Na verdade, eu tô escolhendo isso aqui por causa do nome da cidade, que é um nome muito bonito. Se chama Jacksonville. Mas o objeto muda de forma, e essas testemunhas filmaram o objeto. É uma reportagem com data de 23 de março. É um objeto escuro, está voando a uma grande altura, a oeste da rodovia US 17, ao sul de Harbor Road, e estava se movendo lentamente, né? Ele não emitia nenhum ruído, e estava a pelo menos algumas centenas de metros do sol. Surgiu uma explicação aí que seria algum tipo de tecido ou lona carregada pelo vento, mas não se falou mais nada sobre isso. Pelas fotos ali, eu acho meio difícil que seja uma lona, né? Tem uma estrutura, parece que sólida, não é uma estrutura macia de um tecido, você vê que tem ângulo nela. É, tem ângulo. Então, o que você acha, Jorge? Eu acho bem interessante. Eu assisti o vídeo, dei uma analisada rápida nele. De fato, quando você vê a imagem, movimento, tudo, ela parece como se fosse um tecido mesmo largado ao vento, mas para entender isso, você teria que calcular o vento, né, saber o tamanho do objeto e tal, para ver como ele se move. Aparenta ser até não muito grande pela forma como ele se movimenta, ou então seria uma corrente de ar muito forte para ele, porque ele muda mesmo de forma enquanto está no ar. Eu não acredito que seja um objeto sólido, porque ele deforma muito no ar. Para mim, eu vi um vídeo, inclusive, de uma piscina, essas cama elástica, o vento levantou ela assim, ela fica no ar voando e ela fica totalmente disforme também por causa da ventania, e me lembrou muito esse vídeo aqui desse objeto. Pô, o Joab, às vezes até o ceticismo dele me choca. É a primeira vez que eu vejo alguém dar uma explicação de cama elástica para um OVNI! Eu não tô dizendo que seja essa não, imagem. Mas depois que você falou, com corrente de vento e tudo, é possível sim. Isso explicaria os ângulos dela ali e tudo mais, porque ela tá dobrada, ela vai girando ali e aparentemente muda de forma, quando não tá. Joab, às vezes eu fico assim, pô, não é possível, mas você sempre tem razão. Eu tenho que aprender isso. É isso. Nesses casos, você sempre tem razão. Então vamos passar para abril. Essa notícia que você colocou aqui na nossa retrospectiva me chamou muita atenção. Entre 13 e 16 de abril, objeto misterioso atinge oficina em New Jersey, Estados Unidos. Incidente noticiado em que o objeto misterioso entrou pelo teto de uma oficina, causando explosão e danos.
teve cobertura ampla em tabloides de jornais locais. O caso gerou especulação sobre a origem do objeto. A testemunha dando relato. De repente você vê uma bola de fogo gigante atravessando o teto e tudo desaba até o telhado. O acidente é apenas o mais recente sobre uma série de ocorrências inexplicáveis de voo sobre o estado de Nova Jersey nos últimos meses, deixando os moradores ainda perplexos com essa onda de avistamento. Eu não fiquei sabendo disso não. Esse caso é interessante. Sim, tem o vídeo, tem fotos da oficina do rapaz. Realmente atravessou o telhado da oficina ali, mas é engraçado porque não tem nenhum, como é que fala, restos do objeto em si, eles não apresentam isso, mas dá pra ver que algo passou por ali mesmo, arrebentando tudo. Talvez seja alguma coisa, né? A gente tem casos de, quase bobo falar assim, né? De gelo que desce muito rápido, mas porém o rapaz falou que era uma bola de fogo. Aí fica o relato dele, né? Cara, esse caso é bem interessante. E nas fotos ali dá pra ver que a explosão foi de fora pra dentro e não de dentro pra fora? Sim, algo caiu mesmo, atravessou o teto e se chocou ali dentro da oficina, mas fez um grande estrago ali, né? E não tem, assim, como eu disse, não tem os restos do que teria atingido ali. É como talvez pode ter se desintegrado com a queda e tal. Vai saber, né? Se alguém tiver mais informações desse caso aí, compartilha com a gente que é interessante. Em 19 de abril, Joab, entrevista de um ex-oficial do Pentágono que afirma: o Brasil é um celeiro de OVNIs. Matéria de interesse no Brasil com declarações de Luiz Elizondo. Agora que eu vi que o Elizondo tá no rolê. Ressaltando que o Brasil tem muitos relatos históricos e atuais. O artigo é repercutido nas redes da mídia brasileira. Cara, eu comecei a ler a matéria aqui, aí eu vi que o Elizondo tava lá. Eu acho que o Elizondo atualmente faz mais de serviço do que serviço. Uhum. O Elizondo, ele pra mim, quando ele apareceu assim, como... esse cara vai trazer luz pra parada, esse cara vai ajudar, quando na verdade, pra mim, ele só complicou mais ainda o rolê. Essa história dele de revelar coisas e falar que não pode falar, eu só posso revelar o que meus superiores disserem. Pô, ele é um informante, um denunciante que só pode denunciar se as pessoas que estão sofrendo a denúncia autorizarem. Eu não consigo entender esse rolê, não acredito no Elizondo, então essa matéria aqui eu citei e ela vai passar assim, citada, porque do Elizondo, cara, infelizmente, ele tinha muito crédito comigo, hoje não tem mais. Qual é a opinião de vocês? Fora que ele apresentou já, né, fotos alegando que era uma nave-mãe, quando na verdade era um reflexo da cabeça de alguém tirando uma foto de um vidro, pegando uma luminária no teto atrás, só o reflexo. Depois colocou a foto que era uma nave-mãe fazendo uma sombra no chão, quando na verdade era só aquelas plantações circulares que é muito comum nos Estados Unidos. E é um cara que... Eu, sinceramente, eu já falei isso já abertamente, eu não levo Elizondo a sério, nunca levei e continuarei não levando, porque você já fez a síntese, o cara é um desserviço para tudo, porque ele agora tá visando mídia, dinheiro e muito provavelmente, né, algum cargo político, é bem notório isso. Uhum. Decepção, para variar, decepção. Vamos para maio. Proposta de novas leis e audiências no Congresso dos Estados Unidos sobre OVNIs. Relatos sobre projetos de lei, preparação de audiências no Congresso norte-americano. Tudo isso aí para aprimorar a investigação e a fiscalização de fenômenos aéreos não identificados, né? Mas teve aqueles entraves burocráticos, aquelas manobras de bastidores, né? E não atingiram o objetivo final que eles tinham, né? Ainda. Ô Jackson, você acredita que algum dia eles vão atingir esse objetivo? Você acredita que algum dia esse assunto vai ser tratado com transparência em qualquer Senado, Congresso que seja do mundo? Cara, se os aliens ouvirem minhas preces e fazerem uma nova noite oficial dos OVNIs, agora simultaneamente no Brasil, Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Rússia e China, aí sim, quem sabe. Inclusive, a próxima notícia aqui, Jackson, diz respeito também a isso, que foi de 11 de maio. Uma parceria internacional envolvendo um grupo chamado UAP e FACOP apareceu. Essa notícia sobre uma parceria internacional assinada entre uma organização com sigla UAP e FACOP, como eu já disse, para a cooperação acadêmica e científica, eles estão querendo dizer ali que não é uma iniciativa só de pegar os relatos, é tentar entender esses relatos e estudar eles. Isso teve algum avanço também ou continua na mesma?
Cara, eu sinceramente não vi mais nada disso aí, então não saberia dizer. Você sabe, Joab? Provavelmente, como a gente nunca falou disso, ficou Não foi só na notícia, notícia também, né? São iniciativas, né? O pessoal propõe certas coisas e acaba que algumas delas não têm repercussão, não causam aquela comoção e elas não ficam engavetadas completamente, mas não causam aquele estardalhaço suficiente para ser levado para frente, né? Acaba que fica restrito a um grupo pequeno que está sempre analisando, tá tentando trazer uma luz científica para o fenômeno, mas assim a grande repercussão a gente não tem nada, não. Putz. Então vamos lá. Vamos lá, que agora essa foi interessante, eu lembro disso quando começou. Foi entre o dia 15 e 18 de maio. Relatos internacionais de enxame de objetos avistados perto de áreas militares dos Estados Unidos. Notícias e reportagens internacionais relataram avistamentos de múltiplos objetos sobre ranges de treinamento em áreas militares dos Estados Unidos em meados de maio. Matérias de imprensa internacional repercutiram vídeos e relatos locais. Os pequenos objetos não identificados avistados no Arizona costumam voar em grupo de 8 e às vezes até 12 objetos e estão sendo classificados como drones, de acordo com o The War Zone, que observou os incidentes que ocorreram em grandes altitudes, dentro ou perto de locais de treinamento do combate aéreo militar. Esses avistamentos vêm acontecendo desde janeiro de 2020. Só para lembrar aqui, drones e objetos voadores, como o famoso balão espião chinês de 2023, estão sendo assim transmitidos quando aparece e cai na notícia pelos veículos de mídia mundial, sacou? Todo mundo lembra aí das histórias que aconteceram 3, 4 anos atrás dos balões lá na fronteira dos Estados Unidos e do Canadá. Como é que foi isso aí? Isso aí, novamente, foi igual aquela infestação dos DROVNIs que teve um tempo atrás. Começou, todo mundo falando disso, mídia noticiando, todo mundo em cima, procurando declaração de governos e tal, e do mesmo jeito que acabou, sumiu. Já era, ninguém fala mais nada. Isso aí também não deu em nada, né? Não, justamente até porque ficou bem evidente que foi sobre áreas militares, né? Não foi no caso igual de New Jersey, que a gente tinha numa área civil populosa, que eram várias pessoas filmando aviões, drones e seja lá o que for aquilo. Mas essa questão das áreas militares, eles não vão divulgar abertamente, sim, até mesmo porque pode ser algum tipo até de treinamento do próprio exército e tal, e tudo acaba caindo no mesmo balaio, né? E a divulgação para isso aí eu acredito que vai ser bem demorada para chegar a uma confirmação. Vamos lá, 30 de maio de 2025, o nosso amigo Vanderlei Wanzan gravou um episódio aqui com a gente, em que ele conta que acidentalmente ele filmou um objeto voador não identificado numa das suas filmagens ali aéreas com drones. E até hoje, ninguém conseguiu explicar esse vídeo, né, Jackson? Pois é um vídeo bem estranho, bem polêmico, né? Há uma certa controvérsia e tudo. E marcou aí o ano, né? Esse registro aí ficou marcado na memória ufológica de 2025. Pra quem tá escutando a gente e ouviu esse episódio, viu o vídeo, lembra dessa história, eu quero que vocês fiquem com esse vídeo na cabeça, porque tem muita coisa acontecendo por trás dessa história, né, Jackson? Pois é. Ainda tem, né? Ainda tem. Está acontecendo coisas por causa desse vídeo. Então, mas como assim, PH? Eu odeio isso. Eu odeio quando alguém chega pra mim e fala assim, eu tenho uma coisa aqui, mas eu não posso te falar quem falou, então eu não posso contar. Então, putz, não me conta que eu sou assim, boca grande. Mas tem coisas acontecendo com esse vídeo. Nós provavelmente vamos citar ele aqui no próximo ano, em 2026. Ele vai ser citado sim, porque as coisas que estão acontecendo, que foram descobertas através desse vídeo, serão divulgadas e nós vamos voltar nele. Então, fiquem com isso em mente. Essa história desse drone é muito maior do que vocês imaginem. Aguarde. Vamos pular para junho. Novamente, dezenas de avistamentos na mídia, muitos avistamentos. Inclusive, nessa onda de avistamentos, no dia 13 de junho, o Arquivo Nacional divulgou 26 relatos de avistamentos do Brasil com o prato favorito do senhor Fujack, documentos e notificações da Jackson. Pois é, o problema é que esses documentos, eles vêm incompletos, né? Os documentos falam sobre fotos e filmagens feitas por pilotos em voos sobre o Brasil que estariam avistando OVNIs, só que a Força Aérea não revela essas fotos, esses filmes. O que adianta, né? Soltar só um documento ali citando e não liberar o resto ali. Fica aí a minha crítica à Força Aérea.
Pois é. Essa censura, a gente acabou de censurar uma informação e a gente tá reclamando da censura. Eu amo essa ironia. Vamos lá. No dia na verdade, os dias 17 e 24 de junho, circulou um vídeo aí também atribuídos aos militares. Eles divulgaram um vídeo em imagem térmica, né? De, cara, uma coisa gigantesca voando através de nuvens. Você chegou a ver esse vídeo, Joab? Cheguei. E eu acho... Lá vem eu mais uma vez se eu jogar um balde de água fria. Mas a gente tem que entender que desse vídeo aí, ele foi filmado com uma câmera de infravermelho, mas ela é um tipo de câmera, ela gerou uma imagem, né, infravermelha térmica, mas esse tipo de câmera, ele não detecta o calor emitido pelo objeto. No caso, ele detecta a luz refletida na superfície. Mas a gente analisando com calma ali, a gente vê várias coisas nessa filmagem aí que levam a crer que aquilo ali, na verdade, é um reflexo no interior da câmera. Muito provavelmente causado por um ângulo diferente, talvez a luz, ou até o próprio sol, porque a gente consegue ver um brilho acentuado no canto do vídeo assim, e isso acaba gerando um tipo de reflexo, como é que chama a palavra? Me fugiu a palavra, uma anomalia, me lembrei aqui, dentro do mecanismo ali da lente da câmera, e ele gera esse reflexo como um subproduto da própria imagem. A gente também tem que lembrar, né, que o próprio, como é que ele chama? O Corbel, né? Ele, em alguns momentos, ele chegou a afirmar que ele usou de IA, ele admitiu que ele usou de IA para aprimorar essa imagem aí, divulgou... Putz, ele queria aprimorar um borrão. Isso. Aí ele deu um contorno acentuado nessa imagem para parecer que era um objeto sólido. E dá para identificar que tem traços de IA ali para justamente dar esse ajuste na imagem. Isso aí já tira um pouco da credibilidade da coisa, né? E, Joab, e outra coisa, eu tenho muito costume de ficar olhando pra Serra do Curral aqui, vendo as nuvens e tal, principalmente em época de chuva, com o céu nublado, e eu já sou acostumado a ver isso. Muitas vezes o céu tá nublado, com nuvens mais claras, e você vê alguma coisa assim grande de fundo entre as nuvens claras, que nada mais é que uma nuvem mais carregada, digamos assim, que ela é mais escura, e como tem diferentes correntes de vento ali em cima, não é uma corrente... porque tá indo contra o vento. Não, tá indo contra a corrente de vento que você está vendo a nuvem aí. Ali tem outras correntes em direções opostas, diferentes. Tanto que tornados e coisas se formam assim. Sim. E carrega essa nuvem. E você vê esse contraste, você acha que é alguma coisa sólida grande, quando na verdade é só uma nuvem. Eu tô há um mês para um episódio futuro nosso do Acredite que a gente vai gravar aí. Eu tô há mais de um mês estudando formações de nuvens, toda a questão meteorológica, para ter uma base argumentativa quando a gente for conversar sobre determinado assunto. E eu posso te afirmar que a formação de nuvens é uma das coisas mais aleatórias e fabulosas que a gente tem na natureza. E elas formam de tantas maneiras diferentes que a gente chega a identificar quase que sólido no céu mesmo, quando na verdade são só nuvens. Pois é. E elas têm muitos formatos também, né? Às vezes fenômenos atmosféricos mais, digamos assim, raros, formam nuvens com os formatos mais diferentes, assim, que as pessoas não estão acostumadas e vê aquilo a primeira vez, é um OVNI. Não é. Sim, raro, incomum. Não quer dizer que é impossível, né? É apenas raro e incomum. E quem vê algo assim é privilegiado demais. Pois é. Pulamos julho, porque julho foi o mês de avistamentos e a maioria deles teve uma explicação. Então, julho foi o mês de calmaria, uma estranha calmaria. Férias dos objetos. Né? Eles tiraram férias. Eles estavam fazendo a revisão dos 10 mil anos-luz. Mas em agosto, entre os dias 12 e 15 também, nós tivemos avistamento de espirais. Espirais de luz nos céus durante as Perseidas. Relatos de OBS nos Estados Unidos e outros lugares. Joab, o que é Perseidas? Perseidas, PH, é uma chuva de... Fala-se uma chuva de cometa, né? Um cometa que passa. São vários corpos que eles atravessam o sistema solar ali e deixam aqueles rastros no céu. Né? São múltiplos objetos rochosos que cruzam o nosso sistema solar e muitas das vezes eles são vistos, né? Eu tô vendo as fotos aqui desse incidente que a gente citou. Isso pra mim parece aquelas espirais que são criadas quando tem lançamento de foguete, de alguma coisa assim. Sim, exatamente isso.
Não seria nada demais assim. Agora, essa notícia aqui é interessante, hein, de 20 de agosto. Objeto não identificado caiu e explodiu em um campo de milho na Polônia. Você pôs entre parênteses, inicialmente noticiado como UFO. Um objeto caiu e explodiu no campo na região do leste da Polônia. Relatos iniciais falaram em objeto não identificado. Porém, lá vem Joab, as autoridades mais tarde identificaram e relacionaram o destroço a um drone. Declarações oficiais disseram se tratar de um drone russo. Pera aí, calma. Um drone russo, no meio de uma guerra ali e tal. Isso aí não é uma desculpa muito comum, não? Isso a gente nunca vai saber, né? No meio da guerra, qualquer coisa que voa e é abatida é do inimigo. Pô, cara. Inclusive, nessas vai e vem de guerra pra lá, guerra pra cá, o pessoal tem noticiado muito avistamento nessa região, né? Eu atribuo a maioria a mísseis antiaéreos, a drones, esse tipo de coisa, mas tem bastante avistamento. Muito. Setembro, no dia 9 de setembro, isso aqui foi muito interessante. A audiência do Congresso dos Estados Unidos exibe um vídeo inédito mostrando um orbe atingido por um míssil. Esse vídeo nós falamos dele aqui. Nós citamos esse vídeo aqui. Ele é muito interessante. Tem alguma explicação para esse vídeo, Joab? Ou ele continua naquela mesma de que a gente falou no episódio? Esse vídeo, ele tá sendo analisado pelo pessoal da Aro, né? E até hoje ele gera um certo burburinho na internet, seja nas comunidades, seja entre os debunkers, no Reddit, no 4chan. Não tem ainda algo que crave 100% que foi isso que aconteceu. E surgiram várias hipóteses para o que de fato foi esse objeto. A mais aceita é que seria mesmo um tipo de drone ou um balão com um case de drones ali, né? Os Houthis naquela área do Iêmen ali, eles usam uns subterfúgios meio improvisados deles ali, colocam drones amarrados em balões assim num case, para que eles possam ir o máximo possível carregado pelo vento, para não gastar a bateria desses drones, a fonte de energia deles, e em determinado ponto esses drones eles são lançados desse balão. Então especulou-se que poderia ser um desse balão, que quando o míssil, o Hellfire, atinge, foi dito que era um Hellfire, né? Mas também já surgiram outras hipóteses que não seria um Hellfire de fato. Então, quando esse míssil atinge esse objeto, ele poderia estar atingindo esse case e o balão perdeu toda a estabilidade aérea e ficou dando aquela impressão, né, que ele ainda o objeto foi atingido e continuou voando, mesmo sofrendo aquela determinada avaria ali. Cara, esse vídeo pra mim, ele ainda continua na minha cestinha do eu não sei o que é isso. Eu entendi a explicação que você deu, que o pessoal falou e tudo, mas a parada do míssil resvalar, ter aqueles pedacinhos que parecem acompanhar o objeto, eu não sei se é ângulo de filmagem, que a gente imagina que esteja acompanhando, mas de repente não, é a inércia jogando os objetos que aparentemente acompanham o objeto que tá indo pra mesma direção, não sei. Mas eu achei esse vídeo muito interessante e eu não vou bater um martelo nele ainda não. Não tem como bater, porque ele ainda é muito especulativo ainda. A gente precisaria de mais fontes. A gente tem algumas imagens algumas informações no próprio vídeo, mas concreto não dá para deduzir de fato o que é não, porque faltam ainda muitos detalhes mesmo para saber. Mas é nítido que tem um grande efeito paralaxe nesse vídeo, que provavelmente, né, o Hellfire eles usam, no caso eles seriam 2 aviões, um avião estaria mirando o laser no objeto e o outro disparando o míssil, né? Por isso que a gente tem até parece ser uma curva quase em S, assim, para atingir o objeto, mas que seria, na verdade, filmado de cima para baixo e o objeto não estaria tão movimentando assim, num movimento tão acentuado, mas seria o avião rodando, girando ao redor desse objeto. Por isso que dá essa impressão que ele está em alta velocidade, porque na sequência a gente já vê quando a câmera muda que ele está bem devagar se deslocando sobre o oceano. Perfeito, mas mantenham a mente aberta com esse vídeo, tá? Sim, não, com certeza. O que eu tô falando aqui é só o que o pessoal mais aventa na internet, né? Não é nenhuma declaração oficial que é extraterrestre e que não é. Não se sabe de fato o que seria isso. Eu preferia até deixar esse pedacinho aqui, fazer um bloquinho à parte, porque isso que merece. Eu acho que esse foi o assunto da ufologia de 2025. Ele foi avistado pela primeira vez em 1º de julho,
A gente passou o Júlio que não falou dele, mas eu queria deixar esse momento porque em 21 de setembro, matérias ali sobre o 3i Atlas começaram a chegar na internet ali e, cara, tinha de tudo nisso, mas cada hipótese absurda. Então vamos lá, Joab, vamos esclarecer pro pessoal de uma vez, lembrando que nós estamos gravando essa retrospectiva pouco depois do meio do mês de dezembro. Ainda temos ali quase 2 semanas até o final do ano. Eu espero que não aconteça uma invasão alienígena e estrague nossa retrospectiva. Mas falaram que o ponto máximo ali de proximidade da Terra vai ser no dia 19 de dezembro. Depois do dia que a gente está gravando. Eu não acredito que vai haver alguma mudança. Mas vamos lá, Joab. Dá a ficha do 3i Atlas pro pessoal aí. O que foi esse objeto? Como que ele apareceu? O que se descobriu dele? E, afinal de contas, o que se especula de fato que seja ele? Resumidamente, o 3i Atlas é um cometa. Pronto, ponto final. Um cometa lindão, bonitão, que veio de fora do sistema solar, ou seja, ele é interestelar. E muito incomum. A gente até então não tinha detalhes de um objeto dessa forma, até porque a nossa tecnologia ela avança com o tempo, né? Anos atrás a gente não tinha nem como identificar um objeto dessa forma. Muito provavelmente alguns outros já passaram por aqui. Esse é só o terceiro que a gente consegue identificar e de grande valia para a ciência os dados que todos os institutos, astrônomos, as agências espaciais coletaram sobre o 3i Atlas vai ser de grande valia no futuro. Mas tudo que foi especulado que seria uma nave, que seria um objeto artificial, que seria... não passou de mera especulação. Até por quando surgiram as primeiras informações sobre o 3i Atlas, era muito desconexo. Só o Avi Loeb que estava batendo nessa tecla que poderia ser uma... Peraí, calma. O Avi Loeb é o mesmo cara que falou que o Momo era uma nave também, que é um outro objeto interestelar. Ele mesmo. Uma hora ele vai acertar, porque toda vez ele fala que é e ele... é o primeiro e a galera tem ele como referência, né? Um dia ele acerta. Eu espero que acerte mesmo, porque seria fantástico. Nem que fosse a última coisa que a gente visse. Pô, cara, põe fantástico nisso. Eu acho que seria o último grande evento assim, da humanidade, sacou? Eu queria muito também que acontecesse. Mas então, o 3i Atlas é apenas um cometa, ele vai passar batido, vai embora e não vai voltar nunca mais, é isso? A nossa passagem por esse pálido ponto azul no universo aqui só vai ver o 3i Atlas dessa vez e depois acabou. Então aproveitem. E essas especulações aí foi justamente o que gerou esses tantos de cortes, vídeos na internet do pessoal falando que era uma nave com milhões de seres reptilianos e tal, mas é pura balela. O que a gente sabe pelos telescópios e toda a observação é que é só um cometa. Diferente, intrigante, mas apenas um cometa. Então pronto. Então estamos resolvidos. Muita gente manda mensagem pelo Instagram, pelo Spotify. Pô, vocês não vão falar do 3i Atlas? Pô, como é que vocês não estão comentando sobre o 3i Atlas acontecendo? Eu sempre respondo, gente, nós gravamos um episódio, Objetos Interestelares aqui, no Acredite Se Quiser, e que nós chamamos o Edu do Podcast X lá, que ele é astrônomo, inclusive, e ele explicou esse rolê todo pra gente, em detalhes, e mesmo assim ainda tem gente que se recusa a acreditar. Então, ó, dia 19 tá aí, quando vocês estiverem escutando esse episódio, já foi, já passou, vocês não precisam nem dar tchau pra ele, que ele não vai ver mais, que ele vai estar longe. Então, não foi dessa vez também, infelizmente. Vamos para outubro, chegando aí no nosso finzinho do ano. 26 de outubro já, final do mês. Reportagens chamaram atenção para registros e aplicativos e trackers que mostram milhares de ocorrências submersas ao longo da costa dos Estados Unidos. O que é isso, Schwab? Seriam OVNIs? Sim, é o pessoal que às vezes tem alguma casa na praia, tá, alguma coisa ali, eles vão registrando isso e acaba que reuniram isso em formas de aplicativo ali e a gente tem um registro ao longo de toda a costa ali dos Estados Unidos do que seriam possíveis objetos submersíveis, né, não identificados, os OVNIs. E é um registro interessante porque fica muito bem organizado, né, dá para você seguir ali tem um mapa, um registro, um desenho assim, são bolinhas que eles vão marcando ali, tiques, né, de cada avistamento desses, são muitos.
E mais uma vez cai naquela coisa, né? Alguns podem ser de fato algo extraordinário, mas outros também são luzes, fenômenos que a pessoa não conseguiu identificar naquele momento, mas que cai nesse registro também. É interessante para quem gosta de garimpar essas coisas, né? Olhar esse registro e alguma coisa vai encontrar ali no meio, porque são muitos mesmo. Cara, eu tô vendo um mapa aqui das marcações, dos pins. Tem muita coisa. Eu arrisco dizer que tem, sei lá, mais de 50. Sim. É muita coisa. Alguma coisa aconteceu. Cara, isso aí não é uma atividade comum, porque isso aí não é a primeira vez que está sendo relatado. Não tinha uma atividade tão grande assim. Alguma coisa aconteceu. Natural, artificial, não sabemos. Mas que alguma coisa aconteceu, aconteceu. Então vamos lá, vamos para novembro. Inclusive, essa matéria que eu vou chamar agora de novembro, ela faz parte de um dossiê que nós vamos fazer dos 30 anos do caso Varginha. Esse dossiê ele vai ser exclusivo para os nossos assinantes. Eu estava até conversando com o Joab, com o Jackson e com o Roberto Munhoz, do Projeto 93, que são as pessoas que estão comigo nessa repesquisa do caso. A gente está pegando o material da época ali, material original de 96, e comparando com o que foi divulgado depois do caso Varginha e tal. Então nós encontramos assim muita coisa discrepante. Então nós vamos preparar um dossiê com o que nós achamos. Não estamos fazendo isso para desmerecer a pesquisa de ninguém nem nada. É apenas o nosso ponto de vista e a nossa pesquisa que nós fizemos dentro da documentação disponível na mídia do caso Varginha. Então, para os nossos assinantes, aguardem que serão 3 partes do dossiê Varginha e a pedrada vai ser forte na nuca, tá? Então vocês aguentam aí que o chumbo grosso já vem. Mas vamos lá. A matéria em questão que eu estou citando, que vai entrar nesse dossiê, é essa. Neurologista diz que viu ET de Varginha em hospital e matéria viraliza. O médico neurologista Ítalo Deni Venturelli afirma que viu a criatura associando o caso ao ET de Varginha, dentro de um hospital na cidade de 96. Segundo ele, o extraterrestre estava consciente, tranquilo e tinha uma aparência incomum. Branquinha, calminha, cabecinha de gota, olhos lilás. Vamos lá. Quem trouxe a informação foi o Marcão juntamente com o James Fox. Então, logo depois que essa informação saiu, isso foi no dia 14, no final de novembro, nós tivemos ali a ETXP aqui em Belo Horizonte, que o Morgan do Projeto Contato organizou. E o Marcão iria estar presente. Então, eu já sabendo desse plano meu de organizar o dossiê Varginha e tudo, eu falei, eu preciso chamar o Marcão no canto e conversar com ele a respeito disso. Porque eu queria ouvir do Marcão o que aconteceu. Pra mim, eu sou sincero, eu não tenho meias palavras, pra mim, resumidamente, o James Fox entupiu o cara de dinheiro e o cara falou que o James Fox queria ouvir. Mas quando eu chamei o Marcão pra conversar, eu falei, Marcão, você tem um tempinho? Vem cá. Chamei num canto, logo que ele chegou, ele se cumprimentou e tal. E eu falei, cara, me explica essa história do médico. Eu vou contar pra vocês o que o Marcão me passou, tá? Eu não tenho por que duvidar do Marcão, nunca tive. O Marcão é uma das pessoas, assim, que tem uma credibilidade absurda comigo. Ele é muito transparente, muito sincero comigo. E ele não teria por que estar mentindo. Então vamos lá. Ele falou que o James Fox estava tentando juntar material para uma segunda parte do documentário, Moment of Contact. E eles já estavam atrás desse médico há muito tempo para tentar falar com ele de uma forma completa que ele pudesse contar tudo. Mas sempre que eles marcavam esse médico, remarcava essa entrevista. E ficava nessa, eles não conseguiam. Até que o James Fox veio pro Brasil, eles estavam em Varginha, eles estavam conversando com um médico, que é amigo em comum desse médico, do Dr. Ítalo. E papo vai, papo vem, a gente tá tentando falar com o Dr. Ítalo, não consegue, ele marca, desmarca, não quer atender a gente. Mas como assim? Não, peraí, eu vou ligar pra ele agora. Ligou, conversou com ele, falou, eu tô com o James Fox aqui, com o Marcão, com o Fólogo, eles estão querendo conversar com você, você não tá indo, tá desmarcando e tal, vão resolver isso? Vão. Putz, então vão. Marcou com eles no restaurante, o Marcão e o James Fox foram pra lá, encontraram com ele, o Marcão até estranhou ser no restaurante, né? Aí chegou lá e falou, eu tive um problema sério de saúde alguns meses atrás, eu tive um infarto, eu quase morri, e isso me fez refletir muito, então eu quero contar o que eu sei, eu não quero cobrar nada de vocês, absolutamente nada, eu só quero não ter o peso de morrer com isso sem divulgar. Então, amanhã vocês passam lá no hospital, vão lá na minha sala, que eu converso com vocês e explico tudo. O Marcão e o James Fox ficaram de cara, prepararam tudo e foram lá pro hospital. E botaram um microfone de lapela no Dr. Ítalo e tal, a equipe do James Fox estava lá para registrar pro documentário. E o Dr. Ítalo começou a contar essa história e falou, eu estava aqui de plantão e chegaram os militares e me chamaram numa sala que queriam que eu desse a minha opinião sobre um ser que eles haviam encontrado. Aí eu fui chamado até o necrotério, nesse momento, o Marcão me contou que ele falou assim, peraí, quer ver? Pegou o Marcão, o James Fox, falou, vem cá comigo. E saiu pelo hospital e foi até o necrotério.
E chegou lá, ele abriu os gavetões de cadáveres, abriu uma gaveta, puxou uma gaveta e falou assim: eles colocaram o ser ainda consciente aqui, nessa maca, desse gavetão. Aí o Marcão ficou olhando pra ele assim, aí ele disse que o olho dele começou a encher d'água, e ele começou a ficar nervoso, gaguejar, e falou assim: eu não tenho pra que mentir, eu vi, ele estava aqui sim, é real, é verdade, eu falei aquilo tudo que eu falei antes porque eu tinha muito medo pelo meu emprego, pela minha carreira, que isso aí poderia me trazer problemas e tal, não sei o quê. Nisso que eles estavam lá, como é uma área restrita do hospital, não é qualquer um que pode ir, a direção do hospital foi avisada que tinha gente lá e a diretora do hospital veio e viu o Marcão e o James Fox conversando com ele lá dentro do necrotério. Aí ela chegou na porta e falou: doutor Ítalo, um minutinho só, gente, licença. Chamou ele, fora do campo de visão deles, e nisso o James Fox e o Marcão ficaram lá dentro. Enquanto eles estão lá conversando e tal, a mulher tava lá fora conversando com o Dr. Ítalo, o operador de áudio do James Fox chama ele e fala assim: cara, ela tá descascando ele, como assim? Aí abriu o microfone e ela tava lá com ele: você não pode falar isso, você não pode reviver esse assunto aqui, a gente custou a enterrar esse assunto traz problema pra gente, você tem que pensar na sua carreira, você já tá aposentado, você nem é tão ativo aqui pra tá trazendo esse pessoal aqui dentro, você não tem essa autoridade pra trazer eles aqui e ficar falando isso. Acabou com o cara. Aí, sei lá, a conversa foi, ele saiu de lá e falou: vamos terminar a conversa na minha sala. E terminou de contar a história pra ele. Esse rolê todo, segundo o Marcão, eles não pagaram nenhum centavo. E o médico o tempo todo alterado, com a voz, assim, embargada. Em vários momentos eles viram que ele tava querendo chorar. Então, como eu falei, eu não tenho por que duvidar do Marcão. Não mesmo. Não mesmo. Será que esse médico realmente viu esse ser lá? Eu pergunto pra vocês, Joab e Jaque, o que vocês acham dessa história? Diante do que você falou aí, eu tendo a acreditar que sim, que ele estava falando a verdade. Cara, não tem como duvidar do Marcão. Putz, se eu estiver enganado, eu vou, assim, queimar minha mão grandão, porque eu ponho minha mão no fogo pela idoneidade dele, saca? Eu até penso assim, de repente o médico pode até estar criando alguma história e tal, mas ele contou pro Marcão e o Marcão comprou como verdade absoluta. E se o Marcão tá divulgando isso, pra mim é verdade. Eu não tenho como duvidar, não tenho. Por mais absurdo que pareça, inclusive, né, Joab, isso às vezes vai até um pouco contra as coisas que a gente andou pesquisando e descobrindo, e aí fica aquele ponto de interrogação na cabeça, falando assim: poxa, onde que eu encaixo essa peça nessa história toda? É complicado. Exato. Pô, até porque a descrição que o Dr. Ítalo dá é totalmente diferente da clássica descrição do suposto ser de Varginha, né? Exato. Ele fala que ela era branca, calminha, tinha a cabeça em formato de gota e ainda tinha olhos lilás. Eu não sei o que pensar. Quando vocês estiverem escutando esse episódio, o Mortal Contact 2 já foi lançado, já terá sido lançado. Então, quem puder, assista lá, veja a entrevista do médico e tire suas próprias conclusões. Nós vamos debulhar essa história com mais detalhes ali no nosso dossiê Varginha, mas até lá, aguardem e fiquem com essa dúvida na cabeça. Será que ele realmente viu essa criatura? Vamos lá, continuando em novembro, para encerrar de vez a história do 3i Atlas. A NASA liberou imagens do cometa interestelar 3i Atlas e descarta que seja nave alienígena. Maldita NASA, que trabalha para cobertamento, né, Joab? Aí, ó. Demorou, mas ela trouxe as informações, né? Se a pessoa tem algum problema contra a NASA e tal, que não acredita, então a gente não pode fazer nada, né? Os dados da NASA corroboram com aquela ideia que é só um cometa. Sim. Exatamente, meu amigo, exatamente. E vamos encerrando então a nossa retrospectiva com dezembro. Lembrando que dezembro, no momento dessa gravação, ainda não acabou. Eu prometo que se tiver alguma surpresa e a humanidade não for exterminada, a gente volta aqui para fazer um adendo. Mas eu acredito que nós não vamos ter grandes alterações nessa história toda, não. Mas vamos lá. Dezembro tivemos alguns avistamentos, pachazeiros relatando ter visto um OVNI num voo para Campinas. Você ficou sabendo disso, Jackson? Não, essa história não. Pois é, inclusive um dos nossos informantes, ele trabalha numa empresa que faz realocação de passageiros de voo, que perdeu o voo, que teve voo cancelado, esse tipo de coisa. E ele estava numa reunião da empresa lá, com vários pilotos, comissários de bordo e tudo, e esse papo de ufologia apareceu e um dos pilotos chegou para ele e falou assim: ó, se você quiser, sabe, porque ele estava perguntando se alguém tinha visto alguma coisa, ele falou: ó, se você quiser, eu te conto essa história em detalhes, mas você não pode me divulgar e nem falar quem eu sou. Mas eu conto tudo que eu vi durante um voo comercial que eu estava fazendo. Então, nós vamos publicá-lo aqui em breve e vocês vão poder escutar essa história diretamente de um piloto. Porque, novamente, muitos pilotos têm relatado, inclusive eu acho isso muito legal, que os pilotos estão perdendo esse medo de relatar. A gente está recebendo muito relato de piloto, mesmo que ele não queira se identificar, aquele medo de conversar com alguém ali para divulgar a história,
já não existe mais. Então eu acho que foi um passo gigantesco que foi dado. Gigantesco. E não menos importante são os relatos das pessoas, que têm avistado muita coisa aí também e têm relatado pra gente. Dezembro, igual eu falei, continua, não terminou ainda no momento dessa gravação. Então relatos estão ocorrendo, pessoas estão tendo avistamentos. Ontem mesmo recebi alguns vídeos. Ontem foi dia 15 de dezembro, eu recebi alguns vídeos. Eu não consigo tirar uma conclusão. Geralmente o pessoal manda um vídeo pra gente de algum pontinho brilhando num fundo escuro sem referência. Fica muito difícil saber o que é, até mesmo se aquele movimento que é apresentado no vídeo é feito pelo objeto ou por algum movimento brusco da câmera da pessoa que está filmando, porque não tem referencial. Mas, novamente, eu acho extremamente válido que as pessoas filmem, mandem pra gente, para outros ufólogos, pra gente tentar descobrir o que está acontecendo. E essa foi a nossa retrospectiva. Vocês teriam alguma coisa mais a acrescentar aqui pra gente? Não, como você mesmo disse, né, PH, o mês ainda está correndo, então se acontecer alguma coisa, a gente está aí para dar um complemento, né, para o pessoal. Lembrando também que teve aquele caso, já agora foi, acho que dia 6, né, de dezembro, daquele rapaz que fotografou aquele objeto meio em losango no céu, em Minas Gerais, em Umburatiba. Foi até você, PH, que me mandou a foto, o vídeo lá. Sim. Teve aquele... É interessante mesmo aquilo, porque ele até fala que ele gravou por volta das 17h30, o objeto estava se movendo lentamente pelo céu, parecia um ponto preto, depois ele conseguiu fotografar lá, a gente vê que o formato de losango, assim, eu analisei o vídeo, analisei a foto e tudo, para mim, assim, na minha opinião, eu, mais uma vez, né, foi baseado no que eu constatei ali, eu acho que seja um daqueles tipos de balões solares, né, aquele, igual teve o de Curitiba, o ano passado, sobre a cidade, assim, no mesmo formato, esse tipo de balão solar, ele não tem ignição, né, e quando ele tá no ar, é o calor do sol que esquenta o ar ali dentro e ele sobe. E como o rapaz falou que filmou por volta de 17h30 ali, já é um horário que o sol já está se pondo, o ar dentro do balão está esvaziando, então talvez ele estivesse já caindo quando ele conseguiu filmar. Mas também é só uma especulação minha, não estou batendo o martelo porque eu não tive acesso à imagem original, né? Só baseado no que eu vi mesmo. Especulamos, meu amigo. Vamos especular que é só o que nos resta, porque hoje aqui nós falamos de vários incidentes ufológicos e nenhum deles se provou 100% real. Então, a nossa prova definitiva ainda está por vir. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então foi isso. Encerramos o nosso ano de 2025 com esse episódio da nossa retrospectiva. Como eu acabei de falar, infelizmente aqui eu queria muito ter dado a notícia de uma prova irrefutável, inquestionável da presença alienígena no nosso planeta, mas não foi dessa vez, infelizmente. Quem sabe em 2026... eu não posso nem falar isso, se isso seria a palavra certa, mas quem sabe nós teremos mais sorte ano que vem. De repente a sorte pode até ser azar, vai saber. Mas agradecer vocês aqui pela presença, senhor Fudiek pela companhia ao longo do ano, Joab também, gravando vários episódios aqui comigo. Eu adoro gravar com vocês, é sempre uma surpresa. Eu gosto demais, às vezes eu peço o Joab alguma coisa, o Joab vai além e traz sempre coisas muito mais do que eu tinha pedido pra ele, isso engrandece demais. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado pela parceria, pela companhia, por noites aí acordado discutindo. Então, se vocês gostam desses assuntos e querem coisas diferentes de Varginha, uma visão diferente do acontecido, entrem lá no nosso site e dê uma moral pra gente. Joab, meu querido, valeu demais sua presença aqui, tamo junto, espero poder contar em 2026 com você também para vários episódios e fiquem à vontade para mandar sua mensagem de final de ano para os nossos ouvintes. Bom, eu fico honradíssimo mais uma vez de estar aqui, honrado pelo ano inteiro, né, pelo convite de estar sempre participando aqui quando possível. O final de ano para mim está sendo uma correria danada, mas na medida do possível eu estou conseguindo conciliar tudo. Eu até dei um tempinho nos grupos, mas já estou voltando daqui a pouco para já colocando as coisas em ordem. No mais, né, PH, é um feliz ano novo, tudo de bom para você, para o Jackson, para todos os nossos companheiros aí, o pessoal que curte o podcast, curte o fenômeno e toda essa
bolha ufológica que a gente faz parte. Eu só desejo tudo de bom e que o ano que vem seja maravilhoso para todos nós, né? E mais uma vez, a honra é toda minha de estar aqui participando e sempre que possível estarei aqui e conte comigo, estamos aí para isso. Valeu, meu amigo, a honra é minha e você pode ter certeza disso. Senhor Ufudjek, valeu demais, mais um ano de Acredite Se Quiser, tamo junto, e mais um ano de Fenômeno também, né, que ano que vem vai vir com 2 pés na porta, igual ano passado, né, Jackson? Isso aí, né, PH? Mais um ano aí. E realmente, ano que vem vai vir com alguns pés na porta. Acho que não vai ser só um, não, vai ser alguns aí. A gente vai estar preparando algumas coisas muito legais aí já para os primeiros meses. Não vou falar o que é por enquanto, porque tem gente que tá bem curiosa para saber, e eu adoro deixar as pessoas curiosas, né, sobre o que nós estamos preparando, mas vocês vão adorar o que a gente está fazendo. Vão gostar muito, com toda certeza, e que vai surpreender muita gente, com toda certeza. E vai surpreender também algumas pessoas que não querem que esse tipo de informação venha a público, né? As nossas tradicionais cutucadas. Maravilha. Não vai ser uma cutucada, vai ser um empurrão no abismo. Porque eu vou colocar algumas pessoas, algumas instituições aí em más lençóis, né? Se a imprensa pegar o que eu tenho aí em mãos, vai ficar feio. Vai ficar feio para alguns aí. É isso aí, meu amigo. Tamo junto. Eu sempre deixo tudo que a gente fala aqui na descrição do episódio, mas como hoje nós fizemos um apanhadão, eu não tenho nada para deixar para vocês lá na descrição do episódio, além do link do nosso site, acreditesequiserpodcast.com.br. Acessem, deem uma forcinha pra gente, ajudem o projeto a se manter no ar. Vocês entram lá no site, fazem o plano de assinatura de vocês baratinho, a partir de R$10. O limite é o coração de vocês, tá ok? Vocês ajudam quanto vocês quiserem, ou se quiser de repente deixar um presente de Natal. Inclusive, se vocês quiserem fazer uma doação, tanto pro Fenômeno quanto pro Acredite Se Quiser, fique à vontade, é só acessar o Fenômeno ou seria muito bom, né, Jacques, para ajudar as despesas aqui, que não são poucas. Então, se o Papai Noel tocar o coração de vocês, vocês já sabem o caminho, acreditesequiserpodcast.com.br. E lá no Instagram, além das fotos que eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha nessas imagens e vídeos que nós falamos aqui, tem link para compras da Amazon. Já passou o Natal, tá um pouquinho atrasado, mas se alguém quiser aproveitar alguma liquidação de janeiro e for fazer uma compra na Amazon, entra pelo nosso link, tá lá em cima nos destaques do Instagram, beleza? Valeu! Nos vemos ano que vem com mais casos ufológicos, matérias incríveis e casos inacreditáveis. E não se esqueçam, jamais, que aqui nós só contamos as histórias. Operador, e o que mais? Acredite se quiser. É isso aí. Valeu, galera. Até ano que vem.